Boa noite. Estima-se que no Brasil 12 milhões de trabalhadores sejam terceirizados, ou seja, trabalham para uma determinada empresa, mas na verdade possuem vínculo empregatício com outra. São homens e mulheres que geralmente desempenham funções chamadas de apoio, como segurança, manutenção e limpeza. Apesar de comum, a terceirização de funcionários é ainda um tema controverso, pois o assunto não foi regulamentado pela consolidação das leis do trabalho. E, recentemente, o embate entre empregadores e empregados terceirizados ganhou nova visibilidade. É que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei com propostas polêmicas, tanto para um lado quanto para o outro. Quais são essas propostas e como se comporta hoje o mercado das terceirizações são tema que estão na pauta do Opinião Pernambuco de hoje. Para o programa, convidamos o assessor jurídico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco, José Almeida de Queiroz. Também está conosco a Procuradora do Trabalho, Vanessa Patriota. Completa o nosso debate o diretor do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, João Marcelo. E a gente lembra que, como sempre, você pode participar do programa enviando perguntas, comentários, sugestões para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 3423-6836 ou ainda para o Twitter, @opiniãope. Olá, muito boa noite. Boa noite, André. Sejam bem-vindos. Bom, eu queria começar o programa para a gente esclarecendo um pouquinho o que é a terceirização, porque nos parece uma coisa simples, mas eu acho que, na verdade, existem muitos meandros nessa modalidade de contratação. Eu acho que a procuradora Vanessa Patriota podia explicar, começando a explicar para a gente, na prática, como é que se dá a terceirização. Boa noite, Andréa, telespectadores, doutor José de Almeida, João Marcelo. Eu queria primeiro parabenizar o programa por pautar um tema tão relevante. Eu acredito que esse projeto de lei, ele mereça a atenção de toda a sociedade, porque ele tem um raio de ação que atinge não apenas trabalhadores da iniciativa privada, como do setor público. E eu desconheço um outro projeto de lei na seara trabalhista, desde a proclamação da República, que tenha um efeito tão devastador e tão precarizante das relações de trabalho como esse. É realmente muito preocupante e eu parabenizo o programa por pautar esse tema. Realmente, para pensar esse projeto e entendê-lo, é preciso primeiro entender o que é a terceirização. A terceirização ele é um instituto da administração, não é um instituto jurídico. Ele surgiu na administração como uma ideia de empresa enxuta. O que é isso? Eu vou concentrar minhas atividades na minha empresa, naquilo para o qual eu me constituí. Então, a empresa que se propõe a fabricar brinquedos vai se dedicar a fabricar brinquedos. E aquelas atividades periféricas que ela não tem know-how, ela vai passar aqueles serviços para outras pessoas. Então, no mundo, essa prática é conhecida como externalização. Aqui recebeu esse infeliz nome de terceirização. Mas é isso, é passar as atividades periféricas, aquelas que a empresa não tem know-how, para outras empresas especializadas. Por exemplo, uma empresa que fabrica refrigerante. Ela se destina a fabricar refrigerante. No entanto, ela mantém um refeitório para os seus empregados. Ela não se propôs a fazer refeição diariamente, ela não quis ser um restaurante, ela é uma fábrica de bebidas. Ela pode terceirizar o refeitório. Isso é a terceirização. A terceirização é a entrega de serviços para outra pessoa. O que acontece, o que nós temos visto, é uma fraude nesse processo. A gente ouve muito falar de terceirização de funcionários, de intermediação de mão de obra. Isso não existe, nem no mundo nenhum, em canto nenhum do mundo. Nem na Argentina, na Espanha, na Itália, na França, em nenhum lugar do mundo é possível a intermediação de mão de obra. A intermediação de mão de obra ela é vedada, inclusive, pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho. A Declaração de Filadélfia, inclusive, veda a merchandising, a comercialização de pessoa. O que seria isso? Seria dizer, eu quero produzir meu refrigerante, mas eu quero contratar para produzir meu refrigerante os trabalhadores através de uma outra empresa. Então, eu chego para outra empresa e digo, me aluga aí uns trabalhadores, eu pago R$1.000, tu paga o salário de 700 e os 300 é teu de lucro. Isso é alugar gente. Isso é inadmissível. É princípio basilar
É um dos primeiros princípios da OIT vedar essa intermediação de mão de obra. Então, o que essa lei, esse projeto traz é essa possibilidade de a empresa que se propôs a fabricar um refrigerante, mantém apenas os equipamentos, sua estrutura física, as máquinas, mande nos empregados, mas esses empregados sejam contratados por outra pessoa. Quero falar um pouquinho depois mais sobre as consequências de se realizar coisas como essa, mas agora eu queria perguntar ao João Marcelo. Temos um perfil de quem são esses trabalhadores e trabalhadoras que são terceirizados e que tipo de relação de trabalho eles têm com a empresa na qual eles servem, assim? Eles são tratados da mesma forma, eles têm os mesmos benefícios. Como é hoje essa relação? Pois não. Boa noite, senhores telespectadores, boa noite aqui aos demais membros. Agradecendo, fazendo aqui jus à palavra da promotora, agradecendo esse espaço que é cedido num momento assim tão crucial, onde a sociedade brasileira, os trabalhadores e trabalhadoras desse país estão prestes a sofrerem o mais duro golpe em tudo que foi consolidado nos 70 anos da consolidação das leis de trabalho. Essa é a realidade hoje da terceirização nesse país. Uma terceirização que vem precarizando cada vez mais, vem trazendo níveis de desenvolvimento muito baixos em relação à questão de salários. E o perfil, acima de tudo, como você colocou, hoje a gente tem assim, uma dualidade nesse sentido. Nós temos, hoje, um dado que foi fornecido por um estudo que foi feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, DIEESE, onde ele coloca que esse estudo foi feito entre 2007, de 2008 a 2010, e foi divulgado em 2011. Então ele coloca que hoje um trabalhador terceirizado ele recebe, em média, 27% a menos do que o trabalhador contratado diretamente. Tá? Ele tem uma jornada de trabalho de 3 a 3 horas e meia a mais, e isso é uma jornada semanal de trabalho, do que o trabalhador contratado diretamente. Ele tem também um tempo de permanência que é de 2 anos e meio a menos do que o trabalhador contratado diretamente. Sem falar em um outro dado muito importante, que é a quantidade de acidentes fatais que acontecem. O levantamento apontou que de cada 10 acidentes fatais, 8 acontecem com trabalhadores terceirizados, reforçando cada vez mais essa questão da precarização do trabalho. Então, aprovar esse projeto seria legalizar a precarização, nos moldes como o projeto se apresenta hoje. A gente tem um perfil dessas pessoas? São mais homens, são mais mulheres, são pessoas de classe menos abastadas? Há um perfil desse tipo de profissional? Eu entendo que está generalizado. A terceirização, a intermediação de mão de obra, porque isso não é terceirização, a terceirização é de fato a entrega de serviços especializados a outra empresa. Essa intermediação de mão de obra está avassaladora de uma forma tal que passa tanto pelo setor público quanto pelo setor privado, que alcança altos funcionários e alcança o chão da fábrica, como a gente fala. Né? E é uma questão que cria duas espécies de trabalhadores dentro do mesmo local, os que têm mais direito e os que têm menos direito. Isso gera assédio moral, isso gera o trabalhador discriminado, aquele que pode menos. Esse tipo de situação fragiliza as entidades sindicais e isso é muito importante de se dizer, porque na medida em que os trabalhadores estão dentro de uma mesma empresa, mas ligados a sindicatos diferentes, o poder de barganha dos trabalhadores para a melhoria, para a progressividade dos direitos sociais previsto na Constituição da República é afetado, se está fragmentado. Se a empresa tinha um número X de empregados e diminui através da terceirização, ela vai diminuir a quantidade de pessoas com deficiência contratadas, porque o quantitativo de pessoas com deficiência que ela deve contratar é em cima do total de empregados dela. Ela diminui o número de aprendizes contratados, porque o número de aprendizes é em cima do total deles. Ela diminui o número de integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidente. E se hoje a gente já tem os índices de acidente que nós temos, imagine com a CIPA desorganizada. Então, o efeito dessa proliferação e dessa aceitação é muito devastador.
Zé Almeida, como a gente viu, o Brasil ainda não tem uma lei que regulamente a terceirização no Brasil. Nesse sentido, como é que ficamos em relação ao resto do mundo? E aí eu tento trazer um pouquinho mais para perto da gente em relação a outros países da América Latina. Estamos mais atrasados nesse quesito? E como é hoje? Que tipo de regras fazem esse mercado funcionar, já que não existe lei para regulamentar? Bom, primeiramente eu quero cumprimentar os telespectadores, a doutora Patriota, ao Marcelo, e dizer o seguinte, a posição, me parece que a posição patronal fica difícil num debate desse, mas eu não acho difícil. Primeiro porque nós, na verdade, estamos defendendo uma chamada regulamentação. Recentemente nós tivemos uma participação na regulamentação dos comerciários, que também sofria desses problemas, não tinha uma definição quanto a certos direitos, e hoje foi consolidada essa realidade. Eu vejo também com essa possibilidade. Primeiro que a discussão está em torno, vamos manter simplesmente essa figura da atividade meio ou pode ampliar para a atividade fim, que é a preocupação que o dirigente sindical colocou aí. Só para a gente explicar isso, seria como para o nosso telespectador, seria como que uma empresa de jornalismo pudesse contratar os repórteres terceirizados. Exatamente, isso? exatamente. E não funcionários seria da isso, casa. exatamente. Ou seja, como... A gente pode ter hospital sem médico, escola sem Exato. professor. Todos terceirizados. Como disse a nossa procuradora Vanessa, você de repente vai ter numa indústria, né, citou até uma indústria de bebida, que poderia ter só no seu efetivo pessoas por refeitório, e de repente ele contraria até para atividade fim, ou seja, aquilo que a empresa tem no seu objeto social. Mas essa discussão passa por outras situações, não é? Primeiro, quando a gente fala, fica realmente ampliado que possa ser em qualquer funções, hoje mesmo nessa restrição, como foi bem colocado, nós observamos empresas que não têm a menor condição e que são constituídas e são contratadas. E aí você vê a empresa responder de forma solidária. É outro ponto que está sendo discutido. Vai responder solidário? Lógico. A posição da patronal é que seja só de forma subsidiária no momento que ele exerce uma fiscalização. Ou seja, ele tem aquele cuidado, e isso nós temos enfrentado, empresas que não recolhem as obrigações. Eu entendo que a regulamentação pode passar exatamente por isso. Você ter o cumprimento, quem sabe até criar dentro dela que eles serão regidos pela categoria profissional daquela empresa que ele está exercendo aquela atividade. Então, outro aspecto, quando eu digo pode ser qualquer tipo de empresa e qualquer porte, porque não há uma exigência de capital social. No projeto está presente essa figura do capital social. Aí você começa também a restringir aventuras e deixa de ter essa intermediação, porque muitas vezes simplesmente aquela empresa existe para ser um guarda-chuva. E, como discutimos antes do início do programa, chega ao ponto de você contratar uma terceirizada e ele não tem condição nem de te atender plenamente, quarteiriza, não é? Aí a coisa complica mais ainda, você perde até o controle. Mas, na realidade brasileira, lógico, nós estamos bem diferentes, a procuradora já destacou até as restrições a nível da Organização Internacional do Trabalho, essa restrição, nós estamos conscientes disso. Agora, tem realmente essa necessidade. Em alguns momentos, as empresas focam na sua atividade fim. Por exemplo, será que uma empresa, hoje, para ter vigilante, dentro das exigências da lei brasileira, ela tem que montar toda uma estrutura, licença perante a Polícia Federal, perante o armamento através do Exército? Não, é preferível realmente que para aquela atividade ele tenha realmente a figura do vigilante, porque não é a atividade da empresa. A parte de limpeza, existe também muitas empresas que fazem esse trabalho. Ou seja, de um modo geral, os chamados serviços gerais, dificilmente hoje você encontra uma empresa, principalmente de grande porte, que ele tenha esse serviço contratado por ela. Uma das questões que traz, na própria exposição de motivos do projeto de lei, essa necessidade de um marco regulatório. Eu acho até que é interessante ter um marco regulatório, só que não pode ser qualquer lei. Do mesmo jeito que é importante se ter trabalho, desde que o trabalho seja digno. Né? Seria o mesmo que a gente lembrar, há tempos atrás não existia nada sobre a internet. Até aquele caso daquela atriz Carolina Dickmann, que teve a divulgação de fotos íntimas e tal, e vem um projeto de lei, que é importante que exista esse projeto, que exista lei sobre isso. Mas imagine se o projeto de lei tivesse vindo para dizer é possível publicar o que quiser. Pegar um binóculo, ficar no buraco da fechadura do vizinho, filmar tudo e
colocar na internet, postar na internet ele tendo relações sexuais com sua esposa. Se a lei viesse para isso, era melhor não ter lei. Eu acho que é a situação desse projeto de lei. Ruim sem ele, pior com ele. Nesse caso, pior com ele. Sabe? Eu acho que é preciso ter um marco regulatório, mas não é esse marco regulatório que está aí. E essas questões que são trazidas, eu acho até muito importante, doutor José, trazer, houve uma preocupação de que muitas dessas empresas contratadas como terceirizadas não têm solvabilidade. Né? Então, se contrata terceirizada que não tem condições de honrar com os créditos trabalhistas e o trabalhador é demitido e fica a ver navios. Então, o projeto de lei aí veio, trouxe a necessidade de a empresa terceirizada ter um capital social mínimo. Primeiro, não existe nenhuma entidade para verificar se esse capital foi integralizado. Um capital mínimo de R$10 mil para uma empresa que tem 10 empregados, se ela demitir um empregado depois de 2 anos, ela não paga tudo, incluindo férias, 13º, aviso prévio, FGTS, se hora extra que não tenha pago. Nesses casos de terceirizados, é comum não ter intervalo intrajornada, não paga. Então, não adiantou de nada esse capital social da forma como foi exposta. Então, isso que está sendo trazido pela lei, como dizendo que está regulamentando, está fragilizando, é precarizante. Agora é importante destacar que a tomadora de serviço, ela tem uma responsabilidade grande num processo desse. Se ela não cuida, no momento de celebrar um contrato, se ela não observa esses pontos que foi colocado aqui, a procedência daquela empresa, fazer exigência no contrato, eu só te libero a fatura se você apresentar o recolhimento das obrigações, fundo de garantia, etc. É lógico que a parte salarial já fica mais complicado, que ela não tem poder de auditar a empresa. Mas eu estava dando exemplo de um caso recente que eu enfrentei, onde observamos que a empresa não estava cumprindo, nós bloqueamos a liberação da fatura dela. No momento que ela não honrou, levamos à Procuradoria o assunto, convocou o sindicato da categoria profissional e lá foi estabelecido um procedimento que ela teve um prazo de recolher essas obrigações e aí orientei a empresa que rescindisse o contrato dessa empresa. Então também cabe à tomadora de serviço ter esse cuidado. Mas o senhor há de convir que se não há nenhum tipo de prejuízo para quem está contratando, no sentido de ser solidário se acontecer da terceirizada não cumprir com suas obrigações para com o trabalhador, não é todo empregador que vai ter a boa-fé que o senhor tem de procurar saber se a empresa terceirizada não, isso é o momento atual, mas no momento que você estabelece, logicamente essa regulamentação passa por uma série, ela é frágil, porque ela é limitada basicamente desses pontos que se destacou aqui. Amplia para ser também atividade fim, que vai ser de forma solidária. O próprio serviço público, lamentavelmente, eu particularmente acho que não devia ser em momento algum serviço público. Você deixa de fazer um concurso público, não é? As pessoas às vezes fazem a guarda e você fica... Eu estava comentando, inclusive, antes de entrar aqui para o estúdio, que eu cheguei a ir ao órgão público, onde pessoas terceirizadas estão fazendo funções de cargo comissionado, de cargo de gestão. É um absurdo, mas acontece, entende? Eu acho que nesse ponto, vale também frisar que o projeto, se aprovado, ele também mina a possibilidade de entrada ao concurso público. Né? Então, o que é que acontece hoje? Ele vai também ampliar hoje, não só na esfera privada, mas também como na esfera pública. Tá? E isso realmente traz um impacto significativo. O que é que ele diz sobre a esfera pública? Ele permite, o projeto permite a terceirização na esfera pública? Sim, permite, autoriza. Empresas públicas e sociedade de economia mista, inclusive na atividade finalística. Ele aceita na atividade finalística em todo lugar, na iniciativa privada e em relação ao ambiente público, a empresa pública e sociedade de economia mista. Então, esse projeto ele tem inconstitucionalidade de toda a ordem. Ele tem inconstitucionalidade porque fere o princípio do não retrocesso social, que é um princípio que consta do protocolo de São Salvador, ratificado pelo Brasil, que diz que quando se chega a um determinado patamar de direitos sociais, não se pode regredir, e aí vai haver essa regressão. Ela fere o princípio da dignidade do trabalhador, porque transforma ele em mercadoria. Ela fere o valor social do trabalho e ela fere o princípio constitucional do concurso público. Porque se ela admite que é possível terceirizar a atividade finalista, é se imaginar que a Caixa Econômica, os Correios, pode contratar todo mundo sem concurso público. E aí a gente fere a impessoalidade, que deve reger a administração pública. Então nós mudamos o presidente, mudamos o superintendente,
E aí o superintendente bota quem ele quer, através de uma terceirizada, dentro dos Correios, dentro da Caixa Econômica Federal. Isso é imoral, além de tudo, gostaria, né? inclusive, de complementar, se a senhora permitir, o seguinte. Independentemente disso, se você for na Lei 8.666, que trata de licitação, ela não dá essa oportunidade, né? Porque você, para fazer uma contratação dessa, teria que fazer um processo licitatório. Então, independente de violações, todo esse princípio foi colocado, tem esse aspecto, né? Que realmente o serviço público, eu acredito que deveria ficar totalmente alijado de um processo dessa ordem. Hoje a Petrobras tem mais funcionários terceirizados E o índice de acidente próprios, é né? alarmante. Quando o doutor colocou a questão, acho que foi o João Marcelo, a questão dos acidentes, a Petrobras, o índice de acidente de trabalho terceirizado é infinitamente maior do que entre os diretamente contratados. No setor elétrico, por exemplo, em 2010, nós tivemos 82 mortes de trabalhador no setor elétrico. 72 foi terceirizada do setor elétrico. Eu queria que o João Marcelo explicasse um pouquinho, porque a gente fala, no setor de terceirizados, o nível de acidente de trabalho é maior. Por que isso acontece? O que é que muda na prática, na segurança do trabalho, para um funcionário que é o empregado da empresa realmente e que é um terceirizado? Por que esses acidentes acontecem com mais frequência? Simplesmente pela falta de treinamento e qualificação profissional que é empregado para esse tipo de atividade. Tá? Então, como a doutora falou aqui, nós temos questões como a Petrobras. A Petrobras, o número de funcionários, como foi colocado aqui, nós temos hoje, dentro da Petrobras, cerca de 78 mil funcionários. 295 mil são terceirizados, certo? Um estudo que foi feito pela FUP, a Federação Única dos Petroleiros, revelou números alarmantes, que colocam que o trabalhador terceirizado do setor petroleiro, ele tem 5 vezes e meia a possibilidade de morrer em acidente de trabalho. Então, você tem aí dados que foram coletados entre de 2003 de 2007 a 2012, que informam que foram 110 mortes de trabalhadores terceirizados nesse período e 22 de funcionários da própria empresa. Então você tem aí um dado muito relevante que faz uma frente muito positiva em torno disso. Então que deixa evidenciado mais do que nunca que falta esse treinamento, certo? Os funcionários terceirizados eles são vistos como pessoas invisíveis, certo? Eles não têm acesso à questão dos equipamentos de proteção individual, tá? Não há uma cobrança pelo uso do equipamento de proteção individual. Então isso deixa realmente eles numa situação totalmente fragilizada e à mercê desses números. Seria como, aí eu quero comparar de uma forma bem mais simples, 2 adultos com seus filhos e com crianças que eles não conhecem, eles tomariam bem mais conta. Na verdade, dos o raciocínio filhos, né? é muito simples, André. O raciocínio é o seguinte: se uma empresa prestadora de serviços, ela precisa ter lucro, lógico, a empresa se constitui para ter lucro, qualquer empresa, isso é princípio básico. Se ela precisa ter lucro, ela vai precisar diminuir os direitos dos trabalhadores para aquilo que ela recebe da empresa tomadora de serviço, dá para ela pagar o trabalhador e ter o lucro dela. Então, para o trabalhador conseguir pagar menos para uma empresa prestadora de serviço do que ela pagaria diretamente ao trabalhador, porque se ela contratasse diretamente, ela iria pagar um salário X. Para ela conseguir ter vantagem nessa terceirização, é preciso que o salário seja menor para ela poder ter menos gasto. E para a empresa contratante ter lucro, precisa pagar menos, se descuidar da segurança, não se preocupar em contratar técnicos de segurança, engenheiros de segurança, fornecer os equipamentos, recolher o FGTS, pagar as horas extras. Sim, a empresa tomadora diz quantas horas extras quer, o que é que precisa, se vai fazer intervalo intrajornada ou não. E a empresa contratante não vai pagar a hora extra, porque senão não vai ter vantagem, não vai obter o lucro. Então, o raciocínio é muito simples. Por que o acidente? O acidente porque para a empresa contratante ter lucro, ela precisa diminuir. Precarizar. O raciocínio é só esse. Essa questão que está sendo colocada do João Marcelo, ele colocou mais no campo da qualificação, EPI, que efetivamente é necessário. E quando se fala em EPI, tem também outras situações. Tem atividades de esforço repetitivo, que aí você tem que proporcionar o exercício laboral. Mas eu diria hoje, a precarização nessa área realmente
é alarmante. Imagine uma empresa que não seja terceirizada, hoje, se ela tem um episódio desse, primeiro o empregado que vai para o acidente do trabalho, ou então até uma doença ocupacional, ele já goza no retorno de uma garantia de emprego, de uma estabilidade de 1 ano. É só isso? Não. A empresa também responde, em alguns momentos, por danos morais, seja por uma questão de uma sequela, seja uma questão estética, e tem o momento atual do INSS, não é? Que consegue buscar, através de ações regressivas, aquele custo que teve do hospital, Sim. do medicamento. E no caso desse empregado, que bem destacou João Marcelo, quem é que vai realmente responder perante a Previdência? Esse é um ponto realmente que eu faço uma interrogação nele e acho que precisa se discutir. Se for regulamentado dentro do que está sendo tratado hoje, é muito pouco. Tem que se pensar dentro de um universo muito maior. A gente está correndo o risco de extinguir as categorias profissionais no Brasil? Sim, está correndo esse risco. E quando você pergunta, inclusive você trouxe isso, como é nos outros países, né? Você trouxe a preocupação. Em relação à solidariedade, porque no projeto de lei ele traz a subsidiariedade. Primeiro o trabalhador vai atrás da empresa terceirizada, que não tem como pagar. Isso leva 1, 2 anos na justiça para depois ir atrás da empresa tomadora de serviços, e nisso o trabalhador fica vendo aviso. O que eu li nos aqui outros países é que as empresas normalmente conseguem mandado de segurança, recorrem das sentenças e as multas são muito baixas. Então, assim, para elas não vale a pena, enfim, simplesmente pagar antes, já que a multa vai ser irrisória. E nos outros países, olha, na França, na Espanha, na Itália, na Argentina, é tudo responsabilidade solidária. O tomador responde junto com o prestador de serviços. Em nenhum desses lugares, e eu desconheço algum país civilizado, onde haja permissividade para terceirizar a atividade finalística. Então a gente fala tanto, no mundo desenvolvido, e aí traz aqueles exemplos. Terceirização existe, mundo afora existe terceirização, e não intermediação de mão de obra. Existe terceirização e existe solidariedade. Aqui, o que o projeto trouxe foi, vamos trazer o Instituto da Terceirização, que não é uma terceirização, é intermediação de mão de obra, e sem todo esse marco regulatório. Ele diz que quer regular, mas diz regulamentando. Hoje a gente trabalha em cima de uma súmula do TST, que foi uma construção jurídica para tentar proteger, né, o trabalhador de alguma forma, e na ausência do marco regulatório. Antes essa súmula do que uma regulamentação da forma como está sendo feita. Com relação a essa súmula, que foi colocada pela nossa procuradora, veja, há conflito até na esfera judicial, porque quando o TST, nessa súmula 331, ela entra no mérito em relação ao serviço público, o próprio Supremo já se pronunciou o contrário. O Supremo tem uma posição diferenciada, que não aceita. Né? Porque o tratamento é de forma subsidiária quando é para o serviço público. Quando é em relação ao serviço público, o Supremo entende que a responsabilidade vai ser subsidiária. Na realidade, no serviço público não devia nem existir. Como também não devia existir intermediação de mão de obra em canto nenhum. Né? Na questão do concurso público, o mais gritante é essa questão da burla ao concurso público. Né? Afronta ao princípio da impessoalidade. Eu quero falar sobre isso, mas como a gente tem só um tempinho para ir para o intervalo, o Valério de Dois Irmãos, ele pergunta, na verdade, Marcelo, de Boa Viagem, sou prestador da Caixa Econômica e fui tratado com discriminação pelos próprios funcionários da Caixa. Todos os prestadores processaram o banco por isso, mas não recebemos nada. Isso é uma realidade do Sindicato dos Bancários diariamente, João Marcelo? Isso é uma realidade e ela vai se tornar mais alarmante caso esse projeto venha a ser aprovado. É uma realidade que os trabalhadores terceirizados enfrentam diariamente, que é a discriminação nos seus locais de trabalho. Como colocou bem a doutora no início, essa perda da coletividade, né? O primeiro ponto desse projeto é criar trabalhadores em categorias bem diferenciadas. Então, eles estão dentro do mesmo ambiente de trabalho, fazendo o mesmo serviço, mas um e o outro em situações bem diferenciadas. Um tem contrato de trabalho por prazo indeterminado, com garantias, com direitos, e o outro, qual é a cobertura que ele tem? Afronta a isonomia. Totalmente. Então, o que a gente está colocando também, eu gostaria muito de frisar, é que nós não somos contra o trabalho terceirizado. Ele precisa realmente ter uma legislação
que o ampare, o trabalhador precisa ter uma legislação que o ampare e que garanta a igualdade de direitos. Eu vou pedir um minutinho para vocês, a gente vai precisar fazer um intervalo por conta da propaganda política. A gente lembra que você ainda pode participar enviando perguntas pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter @opiniãope. A gente volta em 10 minutos, não saia daí. O Opinião Pernambuco está de volta. O tema de hoje são as terceirizações. Para o programa, convidamos o assessor jurídico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco, José Almeida de Queiroz. Também está conosco a Procuradora do Trabalho, Vanessa Patriota. Completa o nosso debate o diretor do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, João Marcelo. A gente lembra que você ainda pode participar do programa enviando perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 e para as nossas redes sociais. Bom, eu já tenho aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores, então eu quero começar a contemplá-las. Helder da Boa Vista, ela pergunta para Vanessa Patriota. A terceirização no Brasil não seria uma cortina de fumaça? O governo acredita que está gerando emprego, enquanto o trabalhador acredita que está empregado? E aí eu aproveito a pergunta do Helder e coloco uma coisa que eu achei interessante, que a CUT entregou um dossiê ao Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que a terceirização impede a geração de mais vagas de trabalho. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho desse paradoxo, desse aparente paradoxo, né? Porque, teoricamente, se diminui os custos para os empregadores, ela ampliaria o número de contratações. Mas que paradoxo é esse? Eu queria voltar primeiro àquela questão de que não basta qualquer posto de trabalho. É necessário que o trabalho seja digno. Né? E eu acho que a terceirização ele traz isso, ela precariza qualquer trabalho. As pesquisas mostram que com a terceirização não se ampliou o número de contratação de trabalhadores, apenas precarizou a relação de trabalho. E isso são pesquisas dos mais diferentes institutos, porque há uma necessidade daquele posto de trabalho. A empresa não deixou de ter necessidade porque precisa contratar diretamente e não tem condições de contratar. Ela tem um quantitativo de trabalhadores que é necessário para produzir, para gerar, né, para fazer os seus produtos. A diferença é que ela passa a contratar através de empresas terceirizadas. Então, de fato, não há um aumento. As empresas, à medida que se constituem, elas sabem que precisam de determinado quantitativo de empregados. A terceirização não vem trazer maior possibilidades de emprego. E os estudos já apontaram nesse sentido. A gente pode dizer que ela proporciona também a distribuição mais desigual de renda, já que o que é lucrado pelas empresas não é distribuído aos trabalhadores? Claro, quebra a lógica da solidariedade, quebra a lógica do solidarismo social. Né? Então, primeiro a gente tem, como foi muito bem colocado por João Marcelo, trabalhadores inferiores e superiores, trabalhadores de 2 níveis dentro do mesmo ambiente. Então, isso aí é um terreno fértil para o assédio. Né? E a gente tem com isso a empresa aumentando o lucro e o trabalhador diminuindo os direitos. De fato, é uma cortina. Eu acho que, na verdade, ninguém acredita, nem o governo, nem os empresários acreditam que a terceirização gera emprego. Todo mundo sabe que não gera. João Marcelo, esse projeto de lei é de 2004, se não me engano. Por que tanto embate ainda? Se está comprovado, eu acredito que pelas pessoas que entendem do assunto, como a nossa procuradora Vanessa Patriota, que ele vai reduzir os direitos dos trabalhadores, que é uma regressão dos direitos sociais. Por que tanto embate ainda? Quais são as dificuldades encontradas para que esse projeto seja arquivado ou para que venha com condições melhores para os trabalhadores e para o futuro econômico do Brasil? Não sei. Que terreno é esse que se encontra no Congresso? Por que essa dificuldade de tirar esse projeto de pauta? É justamente dentro dessa correlação de força, capital e trabalho. A gente tem, hoje, dentro do Congresso Nacional, uma composição esmagadoramente patronal. Né? O projeto ele é proposto por um empresário, legislando em causa própria. Né? Um deputado que é empresário. Exatamente.
legislando em causa própria, em benefício próprio, e aí você tem uma representação dos trabalhadores, né, que se vê diante de uma situação tão drástica como essa, e essa correlação de forças, ela se torna muito desigual, né? Então, assim, é preciso alinhar todos os pontos necessários para um projeto efetivo que vise contemplar realmente a classe trabalhadora. Então, esse projeto ele tem uma característica que ele somente visa dar segurança jurídica às empresas, certo? E deixa de fora a segurança social dos trabalhadores, em direitos, em melhores condições de trabalho. Então, nós entendemos que é preciso, sim, ter um projeto que atenda realmente essas condições. Mas não é esse projeto que está aí. Então, eu não sei se ele geraria essa segurança jurídica toda, nem mesmo para as empresas, porque ele tem tantos pontos contraditórios e tantas questões inconstitucionais que certamente ele sendo aprovado, ao invés de termos redução de demandas trabalhistas, nós vamos ter aumento. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu entendo assim, o que o João Marcelo falou em termos de quantidade, tudo bem, o número de parlamentares da bancada patronal. Mas, na prática, o que você observa lá é uma participação maciça de representantes de sindicatos dos trabalhadores que exercem realmente força dentro do Congresso Nacional. Agora, eu entendo que dessa regulamentação, um ponto que seria talvez uma solução era que a tomadora, no momento que aquela pessoa fosse exercer aquela atividade, ele tivesse exatamente as condições do instrumento coletivo, não é, daquela categoria, daquela empresa que ele está realmente exercendo. Então, se ele está trabalhando numa empresa, numa farmácia, por exemplo, qual o instrumento coletivo para os trabalhadores de farmácia? Então, vamos cumprir esse instrumento coletivo, estender para ele todas essas vantagens, que efetivamente fica uma situação constrangedora. Imagina você uma empresa que tenha vários benefícios, até participação nos lucros, e esse cidadão chega lá simplesmente com um salário um pouco mais do que o salário mínimo e não tem, só faz uma refeição se a empresa realmente permitir, aquela tomadora permitir. Isso realmente é constrangedor. Às vezes, eu concordo na mesma plenamente. função, eles ganham salários diferentes, não é isso? Entre o empregado que é da casa e o empregado que é terceirizado. Normalmente, o empregado que é da casa, nessas funções que são contratadas, pelo menos na minha experiência, na grande maioria, são atividades ainda dentro da atividade meio, que a empresa passa a se dedicar mais naquela atividade fim e contratam. Então, na verdade, ele faz um pagamento de acordo com aquilo que a prestadora estabelece. Então, tem aquele valor X, mais as obrigações dos encargos, etc. Mas, em algum momento, como eu falei aqui, já observei pessoas que aí vem até o desvio, e o que é pior, você vê o terceirizado sair daquele objetivo, daquele contrato, e está exercendo, às vezes, atividades da empresa mesmo. Quer dizer, se fosse dentro do ambiente de trabalho, seria até um desvio de função, não é? Ia pedir até uma equiparação, né, doutora Vanessa? Mas tem isso. Então, eu entendo, só vai resolver isso. E esse embate vai continuar se não chegar uma solução com relação a isso, fatalmente. Então, me diga uma coisa, doutor José Almeida. Como representante da classe patronal, o senhor é contra ou a favor do projeto de lei? Não, eu sou a favor do projeto, porque, afinal de contas, como eu estou falando para você, temos 12 milhões de trabalhadores, são 25%. Mas que ele passe realmente pela uma regulamentação, porque se não passa... Hoje, na prática, o que é que nós estamos vendo? Nós enfrentamos demandas e mais demandas, onde as empresas são chamadas como solidárias, porque a grande maioria não tem capacidade. Por exemplo, se você encerrar um contrato hoje, aquela empresa não tem condição de pagar as verbas rescisórias. Consequentemente, aquela empresa tomadora vai responder. Aí eu pergunto, tudo aquele que eventualmente ele pode ter lucrado de pagar um valor menor, ele poderá ter, no futuro, um desembolso muito maior. Por quê? Porque ele vai assumir toda aquela carga, não é? Que efetivamente Mas não deve existe. ser uma relação de tanto prejuízo assim, senão os patrões não contratavam tanto. Eu vou dar uma de entrevistadora, eu vou fazer uma pergunta para o Claro, doutor fique à José para tirar uma dúvida. Fique à vontade. Porque ele acabou de fazer uma crítica à terceirização da atividade finalística. Né? Disse que hoje... não, nós temos a terceirização em atividade meio, não é possível a terceirização em atividade finalística. Eu fiquei até feliz de ter ouvido isso, mas, ao mesmo tempo, disse que é a favor do projeto, e esse projeto permite a terceirização na atividade fim. Então, o senhor é a favor... Eu sou a favor com essas restrições que eu acabei de dizer,
Porque eu entendo assim, projeto seja eu vou refeito. até sair um pouco da seara do direito, porque eu tenho formação também em administração, eu não acredito que se você mantém na atividade fim, vem a questão da produtividade, vem a questão... Imagina uma empresa que presta serviço. Como é que você pode ter um atendimento de uma pessoa terceirizada no nível daquela pessoa que você investe em treinamento, tem toda uma gama de informação? Não vai, entendeu? Ele é capaz, se for vender um eletrodoméstico, se perguntar a coisa mais simples daquele eletrodoméstico, ele não vai saber responder. Aí você, como cliente, qual a imagem que sai dessa empresa? Eu, como empregador, se tivesse no lugar do empregador, não concordaria, entendeu? Eu tenho a minha coerência. Eu defendo as empresas... eu vejo o esforço das federações. Hoje é muito diferente do sindicalismo patronal. Foi citado, por exemplo, a doutora citou a questão lá da região do gesso. Por exemplo, nós temos também o polo de confecção. A própria Federação do Comércio, ao tomar conhecimento de situações precárias que estavam acontecendo naquela região, já celebramos cerca de 600 acordos coletivos, porque realmente não havia cumprimento de jornada de trabalho, não havia cumprimento de pagamento do salário da categoria. Enfim, tentamos corrigir, estamos tentando corrigir. No momento que há uma relação muito forte, hoje, por exemplo, com a própria Superintendência Regional do Trabalho, que no momento que ele levanta um assunto, ele levanta mesmo, e diz, e nós vamos lá tentar resolver. O Ministério Público fiscaliza isso? Ele tem poder para fiscalizar essas empresas terceirizadas? Sim, o Ministério Público tem poder, a Superintendência do Trabalho também faz um trabalho maravilhoso nesse sentido, tem uma equipe de combate à fraude que é muito atuante, e o Ministério Público do Trabalho já ajuizou bastante ações civis públicas contra empresas que praticam a terceirização fraudulenta. Recentemente nós tivemos o caso da CELP, por exemplo, nós ajuizamos uma ação civil pública, a CELP ampliou com o processo de privatização de lá para cá consideravelmente o número de terceirizados e hoje 85% dos eletricistas da CELP são terceirizados. Seria a atividade fim da empresa? Não tem nada mais finalístico de uma empresa concessionária de energia elétrica do que a atividade de eletricista. Consequentemente, os índices de acidente de trabalho na CELP são alarmantes. Nós ajuizamos essa ação, ganhamos na primeira instância, ganhamos na segunda. Houve até uma condenação de 2 milhões da CELP por dano moral coletivo e a condenação a registrar todos os trabalhadores ilicitamente contratados como terceirizados, ajudante eletricista. Mas essa ação, a CELP recorreu e estamos no TST aguardando a decisão. Então, o Ministério Público é vigilante nesse sentido. Existe uma coordenação nacional, que é a Coordenadoria de Combate à Fraude, que se dedica especialmente à fraude através da terceirização ilícita, entre outras fraudes na relação de trabalho, e é uma das grandes preocupações do Ministério Público do Trabalho, porque é uma questão muito precarizante. Eu gostaria de destacar também, no caso do comércio. O comércio é predominante mais na área de segurança, por exemplo, vigilantes. Nas outras atividades, o que ocorre são períodos sazonais. Então, você tem uma época, um evento, o Dia das Mães, Dia dos Pais, notadamente na época natalina, que se contrata por 30, 60, 90 dias, mas esse contrato é feito pela própria empresa. Então, realmente, a empresa está contratando, a chance daquele contratado por prazo determinado ficar até nos quadros, dependendo do desempenho dele, eu acho que é uma prática saudável. Então, dentro da realidade do comércio, você tem algumas empresas que contratam para a questão de limpeza. Não, pelo que eu entendi, ninguém está defendendo o fim da terceirização, né? E sim a legalização e a feitura desse ato de uma forma mais decente, vamos dizer assim. Eu tenho aqui muitas perguntas ainda dos telespectadores, eu queria que vocês fossem mais rápidos, porque a gente está acabando o tempo já. José Rufino, ele pergunta, terceirizado recebe PLR? Eu não sei nem o que é isso. Recebe, João Marcelo? A participação de lucros no sim. Por exemplo, recentemente nós tivemos, com a última campanha dos bancários, um incremento dentro da economia de cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Então você imagina, a partir do momento em que não seja mais possível, quer dizer, o projeto prevê que dentro de um cenário não exista mais empregados, né, esse benefício deixa de existir. Então, os impactos o terceirizado não recebe? Não recebe. Participação nos lucros da empresa? Não recebe. Excepcionalmente poderia até uma empresa decidir, mas isso não é o que acontece. O princípio da terceirização é diminuir o custo. Primeiro que não existe obrigação de você ter. Eu parto da premissa, se você implanta, você quer criar um clima dentro da empresa de motivação.
Por que eu vou criar uma avaliação de desempenho para sem dar mérito? Para que eu vou criar participação nos lucros? Aí, isso quer dizer que não teria lógica uma empresa dentro do que terceirizada? ele está falando, se tem no segmento que ele representa participação no lucro, e de repente vai chegar um estágio que vai ficar reduzido a 2%, 3% pessoas, né, do quadro efetivo, então não tem necessidade de ter isso. É um absurdo se criar... Então aí os lucros ficariam todos para a empresa, mais, né? muito Muito mais. A participação no lucro pressupõe que a empresa está concedendo para criar uma participação maior. Isso em absenteísmo, em desempenho, em resultados, tudo é mensurado. Participação no lucro, inclusive a própria Lei 10.101 estabelece quais são, né, os pontos que você tem que estabelecer para também não criar como muitos fazem aí, cria um 14º e diz que é participação no lucro. Isso não é participação no lucro. Isso a gente volta para a questão que foi dita anteriormente. Com a fragilização dos sindicatos, a gente vai acabar com isso, porque quem estabelece a participação dos lucros é a norma coletiva. Então, os sindicatos que têm maior poder de barganha, eles conseguem ter avanços, progressividade nos direitos sociais, eles conseguem avançar a cada negociação. Na medida que a gente fragiliza e tem não sei quantos trabalhadores ligados a sindicatos diferentes dentro de uma mesma empresa, os direitos não vai ser só a participação no lucro, nos lucros. Vai ser, de uma forma geral, vários outros direitos garantidos por sindicatos mais fortes, como os dos bancários, vão deixar de existir. Bom, a gente só tem 1 minuto, mas assim, eu queria registrar a pergunta de Fernando de Candeias. Ele diz, por que na Alep 92% dos funcionários são terceirizados? É aquilo que a gente falou, né? Inconstitucionalidade. Uma empresa teoricamente pública, que inclusive vai ter concurso agora, mas que por enquanto ainda 92% dos funcionários são terceirizados. Ele está sendo generoso, que não é terceirizado, né? O gabinete não é bem terceirizado. Sim, é né? verdade. É. Maria, ela diz, minha filha é uma prestadora de serviço de um banco e este admite e admite a cada 6 meses. Isso é comum? É a prática hoje da rotatividade. Certo? Os bancos, como eles não conseguem hoje, por conta da súmula 331, que não permite o contrato terceirizado por mais de 6 meses? Não, ele não permite que a atividade final, né, que é o objetivo do contrato do trabalho, seja de constituição da empresa, seja terceirizado. Então, como ele não tem isso ainda legalizado, é uma prática que o banco vem praticando e de forma desgovernada. Ele demite a pessoa e readmite. E readmite. E aí a pessoa perde direito a férias, totalmente, sem direitos, sem as obrigações trabalhistas sendo respeitadas. Impressionante. O nosso tempo acabou, eu vou só fazer o comentário do Silvio. Ele diz, sou funcionário do IML e meu cargo está sendo usurpado. As terceirizações no Instituto foram usadas como forma de angariar fundos para financiamento político. Bom, é o comentário de Silvio, acho que é mais um problema das terceirizações. Eu queria agradecer a presença dos 3 aqui. Muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite para você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pelas perguntas, pela participação. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.